Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Conclusão do capítulo 8, do versículo 34 e seguintes, iniciando o capítulo 9, com o versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Então aqui, como é a continuação do capítulo 8, a gente ouviu ontem que Jesus fez sua primeira, o primeiro anúncio de sua paixão, de sua morte na cruz, de seu enterro e de sua ressurreição. Os apóstolos não estavam preparados. E por isso que São Pedro, ele chamou Jesus ao lado para se desviar desse esquema, né, dessa obediência à vontade de Deus. E São Pedro foi repreendido por Jesus, ao ponto de Jesus sentir nele a tentação do Satanás. Então, pois bem, ele pensava como os homens. Nós devemos pensar como Jesus. E por isso que depois de Jesus revelar aos discípulos esse mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus aproveita para fazer uma exortação às multidões que estavam ali com ele. Que quem quiser agora segui-lo, tem que seguir o exemplo de sua paixão. Jesus, se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo. Então a coisa agora vai tomando um novo rumo, muito exigente e muito incisivo. E os apóstolos precisam tomar uma atitude, porque não podemos ficar somente naquela caminhada de Jesus, acompanhando, vendo os efeitos extraordinários, mas é preciso a gente agora dedicar-se de forma completa, entregar-se totalmente a Deus e a sua missão, mesmo sem você sair das suas atividades. Mas dentro da vida que você leva, você tem que demonstrar que é uma pessoa de Deus, que acredita em Deus e que dentro daquele ambiente você é um missionário. E isso está sendo cada vez mais exigido, porque a igreja ela está cada vez mais também se voltando para o início do cristianismo. Jesus foi seguido por multidão de pessoas e que justamente procuravam a ele porque via o milagre do pão, da cura das doenças. Então Jesus vai dizer que
que só será digno dele quem crê nele e se doar totalmente. Por isso que é preciso negar-se a si mesmo, tomar a cruz e pôr-se a caminho. Essa é uma atitude que é muito exigente para nós cristãos, principalmente nos dias de hoje. Porque, conforme a gente ouviu aqui uma explicação de São João Crisóstomo, ele diz assim: o homem deve negar-se a si mesmo como se não tivesse nada próprio de seu, mas que se exponha aos perigos e os suporte como se fosse outro quem sofresse. E isto é poupar a si mesmo para Deus. Rezemos dizendo: ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1.